Chegou o dia da nossa oficina, minha gente. Que alegria! Que alegria vocês todos aqui. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para esse nosso encontro de 2 dias, que eu quero que transforme a vida de vocês e da família de vocês. Mas como eu sempre gosto de fazer, porque eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu quero saber de onde vocês estão falando. Estou vendo aqui a Jaqueline falando de Alagoinhas. Eu estou vendo aqui a Lívia falando de Cunha, na Bahia. De Santa Catarina, Elaine, a Graziela Xavier. Boa noite, Graziela. Me digam as cidades, os lugares, os lugares. Ana Valesca de Fortaleza, beijo, Ana Valesca, sempre presente. Obrigado pelo seu carinho, sempre em todas as nossas atividades. A Anne Caroline de Brasília. Celina está falando de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A Deise Campinas. Viviane Prado de Santo André. A Sônia está falando de Recife, Pernambuco. A Ivana de Goiânia. A Denise de Cabo Frio. A Betânia está falando de Jacaraí, em São Paulo. Mas, gente, Ana falando do Rio de Janeiro, capital. A Marisa Marinho de Recife. A Eliane Baquim está falando de, eu acho que é Baquim, e Itapira, né? São José da Boa Vista de São Paulo, a Marta Ribeiro. Betim, Minas Gerais, aí na Grande BH. Cubatão, Aldete Silva. Ribamar está falando, a Francinete Ribamar está falando do Maranhão. Nívia está falando de BSB, que é Brasília, para os íntimos, é a abreviação do aeroporto. Divinópolis, a Cris. De Salvador também, a Sara Patrícia. De Uberaba está falando a Lúcia Helena. Da capital também, do Rio, Daniela. O que mais aqui? A Cristiana fala aqui de Campina. Navegante, Santa Catarina, Maria Moser. Aranaguá, Santa Catarina. Pulou aqui. Lages, Santa Catarina, Nilza. Cabo Frio, a Jane. O Biraci está falando de onde? O Biraci pulou aqui. Nívia está falando de Salvador. E a galera chegando aqui. Mais. Feira de Santana, a Sandra Regina. A Zélia está falando de São Paulo. Quem mais está chegando aqui? Da Bahia, a Sueli Miranda. Mogi Guaçu, Edileuza Afonso. Que coisa boa. De Curitiba, a Egloir Siqueira. Esther falando da Moca, do bairro da Moca, em São Paulo. Moca é uma cidade por si só, né? Nívia Priscila falando de Salvador. De Ubá também falando de aqui. Ó. Marina de Goiânia. De Curitiba, Andréa Bastos. Piquet, São Paulo, Alex. A Milena de Lauro de Freitas, na Bahia. Cristina do Pará. A Samira de Campinas. Sejam bem-vindos. Vamos entrando aqui, vamos nos comunicando, dizendo essas cidades lindas, todos esses lugares que estão falando. A Nagir do Pará, Sônia Kelling de Fortaleza, Jaguaraína, Joanópolis, São Paulo, a Patrícia Nassif, de Minas Gerais também a Márcia, Teresópolis, a Dilza, de São Gonçalo, a Ila. Vamos chegando, gente. Aqui, ó, de Dourados, tá vendo a pessoa de Dourados aqui. Já tem Dourados, gente. Já tem tanto canto nesse país. De Belém do Pará, Amara, São José dos Pinhares, Silvia Gonçalves, onde ficou o aeroporto aí, perto de Curitiba. De Macaé, Palmas, no Tocantins. A Cristiana Bruna falando também de Curitiba. De Ribeirão Preto, por aqui. O Jaime falando de Campina Grande. Tiana de Teresina. Palma Tocantins, a Camila. A Franci, Lucimar do Rio de Janeiro, São Félix na Bahia, Fátima, e a galera chegando. Vamos entrando aqui, vamos chegando nesse nosso encontro de corações. O João Henrique está falando de Mogi das Cruzes. Coisa boa, sejam muito bem-vindos, gente. Quem mais aqui? Danise está falando de Juazeiro do Norte, no Ceará. Aí tem que dar um pulo aqui, que eu não consigo mais acompanhar, e volta com mais calma, eu consigo. Balneário Camboriú, a Fernanda Aureliano. De Caruaru, Pernambuco, Carla Suzane. De Vitória, Clotilde Castro. E a galera chegando aqui. Maringá, Ana Lúcia Rodrigues. O que mais aqui? Alfenas, em Minas Gerais, Wellington Kleber. E temos aqui também a do Cariri, no Ceará, Everane. Quem mais aqui chegando? Márcia está falando de Portugal. Tá tarde aí, hein, Márcia? Obrigado pela companhia. Tão tarde aí, umas 5 horas a mais. A Jusceline está falando da Argentina. Seja bem-vinda, Jusceline. Também de Jacaraí, a Alexandra Nobre. De Puxinanã, Kessia Marinho. A Ana Sofia de Daiana do Araci. A Daiana, aliás, de Araci, na Bahia. Leila de Belém do Pará. E aí, galera chegando. Os Cabo de Santo Agostinho, o Alesson Neves.
entrando nessa vibração com a gente, toda a galera chegando aqui, para a gente... a Júlia está falando da Paraíba também, a Júlia Ezequiel, de Dracena, São Paulo, a Lili Evangelista. Eu vendo aqui, é uma alegria, gente, a gente está chegando nesse momento de nossa oficina começar. Mas vamos lá, que hoje eu tenho uma entrega muito especial para vocês. Vocês devem ter visto um vídeo que eu fiz, que já está com mais de 8 milhões de visualizações no meu Instagram, que trata sobre a falência da família. Eu falo muito para escolas, eu tenho uma empresa de educação socioemocional só sobre isso. E a gente sabe do impacto que isso tem sobre a vida das pessoas. Então eu pensei em fazer essa oficina, pensando exatamente no nosso treinamento emocional, essa oficina de autoestima autocurativa, com um tema que tem muito a ver com uma dor que todos nós sentimos, que afeta muitas pessoas e que tem solução. Nosso tema é o que está sabotando os seus relacionamentos na vida familiar, amorosa, profissional e consigo mesmo, consigo mesma. Sim, nós somos aquela pessoa que, a mesma que se derruba, que puxa o próprio tapete, que sabota a própria existência, que dificulta a própria vida, que entorna o caldo nos relacionamentos. Nós somos sim essa pessoa, mas, todavia, entretanto, porém, somos também a mesma pessoa que somos capazes de nos reerguer e de parar esse padrão tão disfuncional de nos relacionar com a vida, conosco e com as pessoas nos muitos grupos nos quais nós vivemos as experiências dessa comunidade humana, começando por esse ambiente tão precioso e difícil, mas muito precioso, que é a família. Então, é muito bom que vocês estejam aqui para que a gente possa, nesses 2 dias, viver essa experiência. É uma experiência que tem início, meio e fim, ela é pensada para que ela seja didática. Esse treinamento foi feito em 2 dias, mas ele tem um processo, ou seja, tem um método terapêutico nele que eu quero que fique claro para vocês. Então, não façam pela metade, façam por inteiro, para que vocês possam acompanhar tudo que a gente construiu para chegar até vocês e fazer com que vocês possam não somente refletir sobre essa questão, mas, sobretudo, a partir desses 2 dias, já começar a aplicar certas soluções. Porque eu sempre costumo dizer, em todos os cursos, para os mais de 11 mil alunos e alunas que a gente tem, nas palestras onde vou, nos livros que escrevo, que em qualquer fase da vida de mudança que a gente queira processar, o primeiro e mais primordial movimento essencial que a gente tem que ter, gente, e coloquem isso na cabeça, porque a sociedade humana, ela não ajuda a gente a fazer isso, porque a gente está tão preso a tantas demandas externas que a gente esquece de cuidar desta nossa alma, dentro de nós, as angústias que nós sentimos. O primeiro movimento de qualquer transformação é o diagnóstico. Então, a primeira grande dificuldade é das pessoas admitirem que estão com problemas, porque mexe com orgulho, requer uma certa humildade, que a gente entenda e muitas vezes lide com a situação e percebendo as nuances dela, às vezes dá até um desespero por percebê-la que é maior do que a gente imagina. No entanto, sempre depois de um diagnóstico, nós podemos começar uma cura. Portanto, é muito importante a gente pensar que agora eu vou fazer um pouquinho do diagnóstico dessa nossa autoestima, do que realmente é autoestima, porque as pessoas confundem muito esses conceitos com narcisismo, ou apenas com beleza estética. Enfim, eu quero que a gente comece aqui a, inicialmente, fazer um diagnóstico dessa autoestima de vocês, para que vocês possam entender o quanto e aonde ela está afetando a sua vida e os relacionamentos que te cercam. E eu vou fazer uma coisa aqui que é uma inversão da forma como eu poderia apresentar o tema para vocês, que seria definir a autoestima e tal. E aqui não é uma aula de psicologia, a gente não está na academia, aqui é uma oficina terapêutica prática para a sua vida, portanto, invertendo de forma pedagógica a ordem das coisas. Para falar de autoestima, eu quero dizer para você o que não é autoestima. Eu quero que você tenha isso com muita clareza, para que você possa diferenciar de forma muito cabal na sua vida, de forma muito plena, intensa, que muitos dos comportamentos que você julga que é de alguém que se ama, não é. E é importante que isso aconteça para que você possa, então, a partir dos exemplos que eu vou te oferecer agora, entender como isso se processa. Sabe que a gente está aqui, obviamente, nesse processo para construir essa competência emocional de saber quem somos e direcionar a nossa vida. Então, o que não é autoestima? Vamos começar com
Se sentir querido ou querida apenas quando oferece algo às pessoas. Isso não é autoestima. Eu coloquei um vídeo no meu Instagram em que eu conto a história de um paciente que costumava dar carona aos amigos no curso e ele sempre passava da casa dele. Ele não dava uma carona da universidade até a casa dele e as pessoas dali se viravam. Não, ele ia além. Ele chegava a meio que como fazer um delivery, entregar antes do Uber, ele entregava as pessoas em casa. E ele começou a perceber que quando ele não conseguia fazer isso, as pessoas ficavam com raiva dele. Alguns até se intrigavam dele porque num certo dia ele não podia ir até o final, ele tinha que parar em casa. E ele chegou muito incomodado no consultório porque ele disse assim, mas as pessoas não entendem que eu estou dando uma carona, elas é como se fosse uma obrigação. E eu disse, porque você tornou uma obrigação. Porque você tem que se perguntar por que você dá a carona. E entenda, preste muito atenção, eu vou fazer esse parêntese aqui. É maravilhoso dar carona às pessoas, é sempre muito bom ajudar, eu acho isso incrível, faço isso muito porque eleva a alma, mas quando você faz isso em sacrifício da sua própria vida e com objetivos inconscientes, no fundo, de buscar uma compensação afetiva, o que está te movendo aí não é uma bondade pura e genuína, mas é uma negociação afetiva inconsciente, em que você, por não se achar merecedora, ou por não se achar merecedor do afeto dos outros, e aí tem várias motivações, porque você não se acha merecedor, que aí é uma outra questão, que é muito que a gente trabalha no curso Aprendendo a Se Amar para Sabotar, que sempre que vou lançar uma nova turma, faço essas oficinas aqui para vocês, é que quando você faz isso, você tem uma tendência apenas de estar, aspas, comprando afeto com alguma coisa que você entrega. No fundo, ele oferecia carona, porque ele tinha uma baixa autoestima muito significativa e ele, no fundo, achava que tinha que ser prestativo. Ou seja, isso pode acontecer ou porque você acha que não merece o amor, ou porque você ouviu muito quando você era criança que só quando você fazia algo impactante em prol das outras pessoas é que o amor lhe era manifestado. Ah, que lindo, você trouxe a sandália do papai. E é lindo, é para levar, não tem nada disso, não é contra isso, é a insistência nesse modelo, fazendo você acreditar que o amor só vai estar presente na sua vida e o merecimento do reconhecimento e de que você se sinta bem consigo mesmo, consiga mesmo, é quando você faz algo pelas outras pessoas, muitas vezes, e se torna tão automático que você sempre faz algo para os outros em prejuízo a você. Quando você faz constantemente algo para os outros em prejuízo da sua própria vida, não existe aí uma autoestima. Parece uma coisa legal, mas não é. Uma outra coisa significativa que a gente pode pensar sobre o que não é autoestima, é aquilo que eu continuo dizendo, que nós estamos diagnosticando como está a sua autoestima, o seu nível de conhecimento, de percepção do que viria a ser autoestima, partindo do pressuposto que não é autoestima para te ajudar nessa análise reversa. Sentir-se apenas quando você recebe elogios das pessoas, ou sobre sua aparência, sobre sua inteligência, sobre sua bondade, sobre características que são apreciadas pelo outro. Por exemplo, a sua aparência é apreciada pelo outro, a sua inteligência que contribui com a vida do outro, a sua bondade, a sua doçura. E você acha que somente quando você vive dessa experiência externa, a validação do outro, de te dizer que você é bela, que você é belo, que você é inteligente, que você é incrível, e aí você tem como se fosse a chancela de sim, eu tenho autoestima. Significa dizer que você é regulado externamente e que as pessoas que ditam e normatizam a forma como você se enxerga, e isso é um aprisionamento, porque obviamente pessoas, e existem muitas delas infelizmente equivocadas ou más e perversas mesmo, ruim, gente que não presta, vai se aproveitar dessa sua infantilidade de se enxergar a partir do olhar do outro e vai te manipular e vai te colocar em condições subalternas e vai te colocar em condições tóxicas. Na maturidade que o ser humano adquire com autoestima, ele é capaz de fazer aquilo que é importante para ele, não obstante ter ou não a validação externa, as pessoas acharem ou não legal. Há um sentimento de autenticidade, de autonomia profunda
nas pessoas que têm autoestima. Eu lembro que uma vez, acontece história em alguns vídeos, em algumas palestras, inclusive num livro, que eu fui levar o meu avô para fazer uma caminhada num sábado de manhã, e quando eu cheguei na casa dele, ele estava de blusa de botão, listrada, de bermuda xadrez, de meia com sandália havaiana. Eu olhei para aquela cena e fiz assim, vô, como assim o senhor vai caminhar deste jeito? Ele olhou para mim e disse, meu filho, eu estou numa idade que eu não estou muito preocupado com a opinião dos outros. Eu não gosto de usar tênis, mas eu não gosto que meu pé fique frio, então essa meia resolve e a sandália também. Eu adoro essa blusinha bem velhinha que é muito gostosa de vestir, essa bermuda também. Na sua idade, tudo bem, você está aí combinando o tênis com a bermuda, com a pulseira do relógio, realmente eu estava. Porque isso indica não somente um apuro estético que a gente poderia se justificar, mas também indica uma necessidade de ser bem visto externamente, de estar, digamos assim, sentindo que está sendo chancelado pela sociedade que diz você está bem, você está digno de caminhar. Né? Meu avô já completamente indiferente a essas necessidades externas, estava ali fazendo uma coisa que ele gostava, do jeito que ele queria, e aquilo me deu uma senha muito sobre como a autoestima te liberta dessas prisões de convenções. E quantas vezes nós vivemos muito mais para convenções e para satisfações externas do que para a construção dessa autoestima tão necessária, libertadora, curativa. Então, certamente, sentir autoestima apenas quando recebe elogios não é autoestima, é uma necessidade de validação externa. Sentir autoestima quando você se sente competente e útil, apenas quando você realiza tarefas difíceis e entrega o máximo de si. A gente vive uma sociedade que tem orgulho da exaustão. A gente adora aquelas frases, e de vez em quando eu me pegava fazendo isso, né? Corri demais, semana viajei pra caramba, peguei não sei quantos voos, papapá. E como se fosse um discurso assim, olha que coisa incrível, tô exausto. Até que um dia eu tava conversando com uma pessoa, inclusive numa palestra num resort na Bahia, para um banco, e a pessoa perguntou, Sandro, como é que tá? E a vida, e aquela coisa toda, cara, eu tô pegando um monte de voo, e quantas palestras por mês? O máximo que eu consigo atender, é porque eu tenho que ir em casa, são 22 palestras por mês. Ele fez, que massa, cara, 22 palestras por mês. E, pois é, ele fez. E desculpe a força do palavrão que eu vou usar, porque ele usou, acho que para vocês entenderem exatamente o que ele falou, ele fez, que massa, cara, 22 palestras por mês, não sei quantos voos, exato. Ele fez, que merda, meu irmão. Aí eu parei assim e fiz. Ele não me explicou, mas eu entendi, né? Que massa do ponto de vista financeiro, que massa do ponto de vista profissional, mas que merda do ponto de vista pessoal, que merda do ponto de vista familiar. Mas aquela coisa da gente só se sentir querido se estiver entregando. E você começa a se sentir como se você fosse uma commodity. Você é sempre alguém que entrega para alguém. E isso sobre as mulheres tem um peso muito maior, porque as mulheres têm que entregar como mãe, como esposa, como profissional. Elas se cobram pra caramba. Existe uma exigência, tudo é muito mais complicado. Eu, por exemplo, estava com uma colega palestrante, a gente chegou num voo de madrugada, cansado pra caramba, pegou ainda 3 horas de carro, fomos para uma ilha onde tinha esse evento, e a gente, a gente vai pelo menos conseguir dormir umas 2 ou 3 horas. Você vai, eu não. Por quê? Porque eu sou mulher e eu fiz. E o que é que tem a ver? Eu agora vou ter que, meia horinha, eu vou ter que acordar, escovar o meu cabelo, me maquiar. Você pode acordar, lavar o cabelo e ir. Se eu for assim, vão me julgar. Percebe o peso que tem sobre a mulher, sobre nós, essa ideia de que a gente vive nessa... Aqui eu vou pegar até uma obra de um grande filósofo que eu adoro, que é o Byung-Chul Han. Não sei se a obra está aqui, eu acho que está assim, A Sociedade do Cansaço. Né? Que é justamente essa sociedade que valoriza assim, a exaustão, que você só se sente feliz na entrega, em que às vezes você precisa se sentir doente para não entregar, e aí você se sentir em paz. Não pude ir porque eu estava passando mal, estava com febre. Né? E eu quantas vezes, obviamente, em termos de palestras e contratos, quantas vezes fiz ela doente? Como eu faria se eu tivesse com febre? Se eu tivesse com alguma doença não muito grave, eu faria esse nosso encontro de todo modo, né? Porque você tem um sentimento de compromisso com as pessoas, mas isso vai ganhando um grau
de exagero, que no fundo reflete um sentimento de que a gente precisa fazer essa entrega exaustiva para sentir-se querido, querida, respeitado, validado. E isso não é autoestima. Também não é autoestima se cuidar só para ser interessante para as outras pessoas. Às vezes, fazendo o que você nem gosta. Como também não é autoestima tentar satisfazer sexualmente somente as outras pessoas, fazendo coisas que você também não gosta. Quando você pensa em qualquer desenvolvimento para que o outro sinta que você está fazendo esforço, para que o outro te valide, para que você seja bem visto ou bem visto pelo outro. Quando o seu cuidado, quando qualquer coisa que você queira construir é para que o outro olhe, agora tá legal. Isso também não é autoestima. Isso é uma prisão sobre esse olhar que vem de fora. Também não é autoestima depositar todo o seu propósito de vida num único objetivo. Assim, não, tem que ser isso, né? Eu preciso fazer isso aqui quando isso acontecer, porque a pessoa fica com o sentimento perpétuo de felicidade adiada. Não, quando eu passar no concurso, quando eu passar em tal curso, quando eu casar, E você coloca aquele objetivo, e você coloca toda a energia, e nada contra fazer isso, também é importante, também é válido, mas não deposita aí a tua autoestima, porque muitas pessoas, inclusive, perdem o sentido da vida, porque o sentido era alcançar a meta, e quando a meta é alcançada, se descobre que a meta não é a grande necessidade da alma, que é o amor, que é a validação pessoal, que é o respeito. E como a meta foi realmente muito exaustiva e você alcançou, de repente você está lá, igual a música, né? Com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, de Raul Seixas. Ou seja, você fica ali, pode que perde o sentido. Quantas pessoas são arruinadas pelo próprio sucesso porque elas estavam tão focadas na meta que esqueceram de se amar no percurso, que esqueceram de agradecer as pequenas conquistas, de olhar para si e perceber os caminhos que estava trilhando na própria vida. Então, também não é autoestima depositar todas as suas fichas numa única cesta. Você pode perder na banca da vida e da existência todas as suas fichas e não ter nada mais ou nenhuma condição de fazer novas apostas. Então, se perceba de forma mais plena. Também não é autoestima buscar vencer para dar uma resposta à vida e às pessoas do teu passado. Sabe aquela coisa, não, eu vou mostrar. Quantas pessoas não conseguem, inclusive isso, porque elas estão tão movidas por um sentimento de revanche, de vingança, de passar na cara, vocês vão ver, eu vou vencer, sabe? Igual Scarlett O'Hara chorando, nunca mais passarei fome. Tem até um livro meu aqui, eu acho que está aqui, 5 Faces do Perdão, que eu conto a história de uma pessoa que tem essa sensação de que ela só será feliz quando passar num concurso para juiz. E ela passa, mas como, na verdade, tem outras questões de alto amor muito mal resolvidas por trás, aquilo se revela uma frustração profunda e ela passa a fazer um outro investimento, que é ter um marido bonito, e consegue, porque compra esse afeto, a relação é destrutiva, porque é uma troca, ela tem a grana, ele tem a beleza, a juventude, enfim, uma dinâmica que acontece com homens ou com mulheres e homens, enfim, e não é amor. É um sentimento de eu tenho um objeto para validar, ou seja, o concurso, essa mulher linda, esse homem bonito, esse carrão, porque você precisa disso para se sentir bem. Isso não é autoestima. Isso não é, de forma nenhuma, compreensão plena de quem você é. E para não deixar de lado uma coisa que é muito do nosso tempo, que tem muito a ver com os nossos dias atuais, não tem como deixar de falar para vocês que autoestima não é a quantidade de likes e curtidas que você tem em suas fotos e postagens nas redes sociais. Para muitas pessoas, isso é um sintoma de aceitação, de autoestima. Tem pessoas que comparam, já vi gente brigando, e na hora da briga olhou assim, você sabe quantos seguidores eu tenho no Instagram? E eu pensei, caramba, eu já tinha visto nem comparar muita coisa para mostrar que é melhor que o outro, mas a quantidade de seguidores, e quando a pessoa disse, o outro se sentiu menor, porque a pessoa realmente tinha uma quantidade significativa de seguidores em relação a outra pessoa que estava brigando, e a outra pessoa saiu assim, se sentindo mal, como se tivesse chegado uma pessoa bem grandona, bem musculosa. Você está pensando que vai me encarar? E a pessoa olhou assim e saiu
Parecia isso. Veja que as distorções sobre a forma como você se enxerga afetam muito a forma como você vive. Mas então tá, ok, autoestima não é os likes que eu tenho, autoestima não é vencer para dar uma resposta para o mundo, autoestima não é depositar todo o meu propósito no lugar, também não fazer algo ou cuidar de mim para atender o interesse do outro. A autoestima não é apenas ser competente e entregar de forma exaustiva, quase como um burnout da minha vida. A autoestima também não é apenas se sentir bem quando recebe elogios, nem muito menos ser querido pelas pessoas. Lembro de um paciente que ele não conseguia passar no concurso porque ele era desse que queria vencer para dar resposta à vida, queria passar para mostrar ao pai que tinha abandonado eles na infância, queria conseguir, isso travava na hora das conquistas, porque o sentimento de fazer a prova era substituído pelo ressentimento. E não era autoestima, e mesmo que conseguisse, conseguiu também não resolve. Mas afinal, ok, Sandro, entendi o que não é. Talvez eu tenha identificado alguns padrões na minha vida. Talvez vocês tenham marcado todos os itens. Então, o que eu faço? Bateu tudo comigo. O que eu faço agora? E o que é autoestima, então? Autoestima é uma percepção, uma avaliação que a pessoa tem de si mesma. E ela é relacionada ao próprio valor. Aquilo que ela de fato é, não que ela está tendo que entregar para os outros, ou a validação externa. O próprio valor de ser pessoa e a capacidade que ela tem de enfrentar, por causa disso, os desafios da vida. Perceba que a autoestima nos dá a capacidade de enfrentar desafios. É por isso que muita gente não entende como a autoestima é central para todas as outras conquistas, porque, afinal de contas, as conquistas da vida são desafios familiares, no trabalho, financeiro, na vida pessoal, dentro de você, no seu relacionamento interno, intraemocional, até na sua relação com o sagrado. Existem desafios que, quando você tem autoestima, tem muito mais capacidade de enfrentar. Para você ter uma visão positiva, você não precisa ser diferente de quem você é. Aliás, quando você se torna uma outra pessoa para agradar as outras pessoas, você comete a maior traição que um ser humano pode cometer consigo. É como se Deus criasse João, criasse Maria, e Maria quisesse ser Patrícia, e João quisesse ser Pedro. Porque o que eu sou não é o suficiente, porque eu acho que Pedro que é melhor, que eu acho que a Joana que é melhor. E aí você fica uma vida inteira tentando, dentro de uma pessoa que você é, construir uma outra pessoa que você não é. E aí você pode descambar para o narcisismo, que é uma resposta patológica de uma negação de si mesmo para criar um personagem para o mundo. Pode ser por sobrevivência de uma infância traumática e dolorosa, e que a criança se sente invalidada, então ela tem que ser uma outra pessoa porque ela não presta. Pode dar uma resposta narcisista, pode dar uma resposta clássica muito comum, que é um sentimento de invalidação e de não ter autoestima, de não se sentir merecedor do amor, e por causa disso as conquistas ficam adiadas, as relações ficam no meio do caminho ou nem acontecem, e tem muito a ver com isso. Agora talvez você esteja perguntando, ok, Rossandro, mas eu quero saber o seguinte, isso me afeta de que modo? Isso é capaz de me afetar em que instâncias e o quanto isso pode atrapalhar a minha vida? Acho que a coisa mais impactante, mais óbvia, que mais, obviamente, chega e toca a cada um de nós neste movimento, é que a autoestima ela tem uma profunda relação, mas uma profunda relação imã, sabe, chipófaga com o processo de autossabotagem. Às vezes a gente não sabe que autoestima e autossabotagem, elas andam de mãos dadas, na verdade. Assim, não tem como você imaginar baixa autoestima sem pessoa que sabota. E aí você fica se perguntando, poxa, eu sinto isso, eu tento e não consigo, eu começo e não termino, eu abro um livro e não termino, eu começo a minha monografia de conclusão do curso e não termino, eu começo a arrumar o guarda-roupa e não termino, eu comecei um curso e não terminei. Ou seja, e você começa a perceber que isso acontece em várias coisas na sua vida, você se sabota no trabalho, você se sabota na vida pessoal, você se sabota na compreensão que você tem de você mesmo, de você mesma. Mas quando é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? É a autossabotagem ou a baixa autoestima? Uma certa subestimação de quem você é, ou aquele diálogo interno negativo, ele vai correndo sua autoestima. Será que é isso? A verdade é que você não pode realmente separar os dois. Ambos, eles estão respondendo a uma mentalidade focada no fracasso, na insegurança, na falta de autoestima. E essa forma de se enxergar, ela cria condições para fracasso.
É como se a gente criasse armadilhas, porque a gente se acostuma. Na verdade, quem tem baixa autoestima se acostuma com pouco e estranha qualquer coisa que seja muito. Se acostuma com relações tóxicas, estranha pessoas equilibradas e boas. Acha que são pessoas tediosas. Ah, a pessoa tão era calma demais. Porque se acostuma com migalhas afetivas, achando que aquilo é amor. Né? Se acostuma com uma visão do mundo romântica do tipo, é porque de dia a gente briga, de noite a gente se ama, porque as nossas diferenças se acabam no quarto em cima da cama. Não acaba coisa nenhuma. De onde já se viu que sexo resolve diferença? Sexo é uma coisa para complementar uma relação que já é linda. Né? Se é para tamponar um monte de desrespeito e de falta, isso nunca foi amor, caramba. Não entra nessa. Isso é falta de amor. Tudo que não tem é amor aí. O primeiro e mais primordial, amor por você. E você fica numa relação infeliz. Porque você acha que merece só isso. E aí isso vai para todas as áreas. Mas eu queria que a gente desse agora uma relação, que eu acho que é uma coisa que é o nosso objetivo de hoje, para que a gente amanhã dê amarrada com vocês, é que existem estratégias sutis da baixa autoestima que se travestem, que se maquiam de virtudes. Parecem que são virtudes, né? E são, puramente analisando, são virtudes, mas elas são usadas, virtude, para esconder, na verdade, uma baixa autoestima. Por exemplo, tem gente que é... sabe por que eu nunca consegui vencer financeiramente na vida, ou profissionalmente, eu não consegui mudar de cidade, eu não fiz outra coisa? Porque eu sou uma pessoa muito prudente. E a prudência é uma virtude. Mas quando a prudência está a serviço da baixa autoestima, ela é uma sabotadora porque te paralisa. Então, no fundo, é prudência, ok? Mas é uma prudência usada para te parar, para não te fazer avançar, para perder um conjunto de oportunidades. Uma outra coisa muito comum também, que também é uma virtude, mas que pode, entenda o que eu estou querendo colocar aqui para vocês, é que quando a lente através da qual eu enxergo o mundo, interpreto ele, é de alguém que não se ama, até o que é virtude eu vou usar contra mim. Eu vou repetir. Para ficar bem claro para você. Quando a lente através da qual eu enxergo a vida e interpreto o mundo é uma lente de baixa autoestima, até virtudes eu uso contra mim. Até elas vão sabotar a minha própria vida. Mas eu vou usar essa maquiagem de que é virtude. Por exemplo, Rosane, sabe o que acontece? É que eu não tive tempo de fazer o curso que eu queria, eu não tive tempo de aprender tal coisa que poderia ter uma vida melhor hoje, porque eu sempre fui uma pessoa muito generosa, sabe? Então, assim, eu sempre cuidei das pessoas, eu tenho um prazer enorme de estar cuidando das pessoas. Então, na verdade, quando eu não fiz aquele curso, é porque eu estava cuidando de um. Quando eu não fiz a outra coisa que eu deveria fazer na minha vida, eu estava cuidando da outra pessoa. E essa pessoa, de fato, ela cuida. Mas a generosidade que não te atinge, a generosidade que não faz com que você cuide de você, o amar ao próximo como a ti mesmo, sendo a ti mesmo uma condição sine qua non, o amor do próximo não acontece na assertiva de Jesus. Ou seja, é a generosidade para os outros, mas ela é desproporcional porque ela se torna falta de amor próprio, ou você está atuando tanto que na hora de cuidar de você não tem energia, e você ainda sente a ingratidão do mundo, que não vai cuidar de você depois de você ter cuidado de todas as pessoas. Mas é generosidade. Mas é uma virtude que, pela lente de uma pessoa que não tem autoestima, se torna um algoz para si mesmo. Não, mas é porque eu tenho outra coisa, é porque eu sou uma pessoa muito responsável. Sabe? E porque eu sou muito responsável, eu não consigo chegar, por exemplo, num canto e ver que uma pessoa começa a fazer uma coisa e não faz bem feito, eu vou lá e faço por ela. Então eu chego em casa, aí eu vejo que meu marido não faz a coisa direito, eu vou lá e faço por ele. Eu vejo meu filho fazendo uma coisa direito, eu vou lá e faço por ele. Então eu chego em casa, hoje em dia, quem troca o bujão de água sou eu. Porque se eu deixar lá, fica seco e ninguém troca. Sabe? É uma coisa absurda que ninguém dá descarga na casa. E aí você começa a ver das coisas mais simples, as coisas mais complicadas, seja na vida familiar ou no trabalho, você vai assumindo, porque você é uma pessoa muito responsável, a tarefa dos outros. E no fundo, é uma forma de assumir papéis que não são seus para faltar para você. E isso é um processo de autossabotagem, mas está vestido com virtude. Não, mas o meu caso é outro. Eu sou uma pessoa muito fiel. Sabe? Eu sou uma pessoa muito fiel e assim, quando eu assumo um compromisso até o fim, o sangue pode dar na canela. E aí você fica numa relação infeliz. A pessoa te trai, ela é abusiva, ela é tóxica, mas você é fiel. Você fica lá. Daí você está num trabalho. Gente, eu conheço gente.
Não sei se vocês conhecem o conceito de Síndrome de Estocolmo, que foi identificada a partir de um sequestro que aconteceu em Estocolmo e que a pessoa sequestrada se apaixonou pelo sequestrador. Tem pessoas que ficam enamoradas e não sabem disso, apaixonadas pela pessoa que é tóxica e destrói. Eu conheço pessoas que são humilhadas diuturnamente no trabalho que têm. E você oferece as oportunidades dessa pessoa se libertar, ela não se liberta. E ela não sabe que dentro dela opera um sentimento de que é isso que eu mereço. Felicidade não é para mim. É esse desprezo, é esse silêncio, é esse maltrato, é essa infidelidade. Mas não é isso. É porque eu sou fiel. Eu sou um homem fiel, eu sou uma mulher fiel. Eu sou um profissional fiel a esta empresa. Eu tenho compromisso. Olha, o nome é virtude. Mas se está atingindo você, se destruindo, é virtude mesmo? Virtude ajuda os outros e a você. Virtude atinge as duas almas envolvidas no processo. Mas aí não, é cuidar. Eu cuido. É porque eu cuido, né? Eu não tenho tempo, por exemplo. Tem gente que não tem tempo de investir num curso como esse, ou numa terapia, ou uma coisa que vai ajudar, porque assim, não, mas como assim? Tem muita gente antes. E aí, mais uma vez, sempre me vem assim, a quantidade de alunas que eu tenho, de pacientes mulheres que eu já atendi, né? Acontece com os homens também, mas a mulher parece que tem um peso maior sobre ela. Assim, primeiro, não, porque eu tenho os filhos, Rosana. Mas que tem um marido, Rosana. Mas agora eu tenho meus pais idosos, Rosana. Nunca sobra tempo para você. O filho casa, o marido sai de casa, os pais vão para outro plano da vida, porque assim é, e você fica só, sentindo que entregou a todo mundo e nada recebeu. Mas é porque você cuidava. Parece virtude, mas é a virtude que está contra você, não é virtude porque ela tem que beneficiar ambos no processo. Disciplina mal compreendida, por exemplo. Né? Pessoa que tem aquele foco numa única hora e assim, fica o tempo inteiro num único lugar e tem que ter aquela coisa, tem que acontecer de todo jeito, fazer um esforço comunal, que também é muito bem-vindo, mas quando ela é exagerada, quando ela é usada para disfarçar que no fundo você se tornou um perfeccionista e não uma pessoa disciplinada e que quer tudo perfeito e perde tanto tempo que o que é essencial não é feito. É como alguém que vai estudar e todo dia limpa uma meia hora limpando a mesa, organizando os cadernos, as canetas e os lápis, depois de 5 minutos. Tem disciplina, mas não porque é necessário. São virtudes que foram maquiadas para transformar a sua vida numa coisa que não é funcional. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês que estão aqui agora ao vivo. Eu dei alguns exemplos aqui, eu queria que vocês colocassem no chat para que eu pudesse ver. Eu estou aqui justamente no chat, voltei para o chat para que vocês possam dizer, nossa, eu também vejo que tal virtude também pode ser usada contra mim. Queria que vocês colocassem, diga para mim assim, estou vendo aqui a Sueli Maria dizendo, me veja em suas palavras. Eu quero que vocês coloquem assim, poxa, eu vejo isso, eu vejo que de fato certa coisa que eu faço, eu parecia que era virtude, mas no fundo eu estava usando contra mim. Coloquem aqui que eu quero que vocês possam visualizar isso de forma mais... A bondade, a Helena colocou aqui a bondade, né? Helena, aquela coisa de ser boazinha para todo mundo, e todo mundo parece que você é bem legal. A Rosa Duarte falando, parece até que está falando da minha vida, né? Parece tão pessoal. A boazinha da família, Lívia Lucas, a boazinha, que diz sim para todo mundo, cuida de todos, aí ó, meu tempo, o tempo que a gente coloca assim, sou centralizador e perfeccionista, ali me colocar aí. Muito disso, essa coisa de você usar, e parece, é virtude, sim, ó. A Luana Rego colocou profissionalismo, porque eu sou uma pessoa muito profissional, tal, né? E aí eu faço tudo, essa coisa assim, para entregar para o mundo, mas aí você se ferra, esse profissionalismo é incrível, mas não é para você, para cuidar de você, né? E eu tô vendo aqui muita gente falando, eu sou exatamente a boazinha, perfeitinha, né? O quanto isso toca na gente, o quanto isso vai gerando, gente, na gente. E olha, a paciência, a Bia tá falando a paciência. Não, é porque ela é paciente, aguenta tudo, suporta tudo, né? Que pessoa paciente. Então, assim, a procrastinação, que é um clássico, que a super empática que ela colocou aqui, né? Uma pessoa que é a fidelidade, a Mara colocou aqui, que a gente falou, tem a pessoa que colocou a super empática, assim, tá sempre compreendendo o outro, sempre se coloca no lugar do outro. Gostei disso. Sempre vê o lado do outro, mas nunca vê a próprio lado. E a Luciane colocou, falou tudo sobre mim, ufa. Sangue de barata, né? A santa, aí vamos falar a santa, a santa, tolerância. Então,
Tudo são virtudes. Eu não estou falando contra nenhuma dessas virtudes. Estou dizendo que quando você... Aqui, o altruísmo, a compreensão... É quando você apenas usa isso para o outro, não está a seu serviço, você não está se amando. Você não está construindo. Agora, como é que isso afeta? Entenda que amanhã a gente vem para as soluções. Agora eu quero... Aqui a gente está no diagnóstico hoje. Tem uma paciência, uma jornada. Eu falei um pouco agora o que não era autoestima. Eu falei como você maquia virtudes de autoestima, que na verdade não é baixa estima. E eu quero que vocês apontaram outras coisas aí, incríveis, como a superempatia, a compaixão, a boazinha, enfim. Agora eu quero que a gente faça aquilo que é o objetivo desta aula de hoje, para que a gente já comece a se preparar para a entrega de amanhã. Então tá, como é que é a autoestima então? Essa baixa autoestima, na verdade, ela sabota os meus relacionamentos. Como é que eu identifico isso? Porque aqui você me convenceu de que, de fato, muitas coisas que eu imaginava que era virtude eu estou usando contra mim, então é pela lente da baixa autoestima. E o objetivo da nossa oficina terapêutica aqui é trabalhar isso nas relações. Como é que isso afeta as relações? Vamos lá. Bem, geralmente, pessoas que têm baixa autoestima, ela tem uma carência profunda. E porque ela tem uma carência profunda, ela exige demais das pessoas. E porque ela exige demais das pessoas, ela sufoca. E ela consegue, com esse sufocamento das pessoas, tudo que ela menos quer, que é o afastamento. Então, por exemplo, ela é uma pessoa que vai para uma relação tão carente que se a pessoa elogiar você, se a pessoa fizer qualquer coisa, você está tão carente que aí você se entrega totalmente. E às vezes nem consegue perceber que a pessoa não é uma pessoa legal. Ou a pessoa é até legal, mas você está tão carente, você está exigindo tanta coisa dessa pessoa que a conta não bate. Ela passa a ter que pagar a tua carência afetiva, o pai que você não teve, a mãe que não funcionou, o irmão que era competitivo, a mãe que era narcisista, o pai alcoólatra. O que você imaginar da conta que você imaginar, e você vai com a carência, que quando você pula na relação, a pessoa afunda junto com você, porque é peso demais. Você vai para o mundo do trabalho e por sua carência você não consegue se impor, você não consegue mostrar para que veio, você tem uma necessidade imensa de se sentir aceito, a tal ponto no trabalho que você, por carência, por baixa autoestima, é capaz de fazer o que você não gosta, o que você considera antiético, só para se sentir pertencente ao grupo. Olha que ponto chega. Porque eu não quero me sentir estranho, eu não quero me sentir excluído, eu vou fazer o que todo mundo faz, mesmo achando que isso é indecente, é antiético. Né? Você, por exemplo, chega na religião esperando que o pastor, o padre, a pessoa que diz o centro espírita, a igreja, o rabino, sabe, o monge, você projeta nessa pessoa toda a tua sorte de dor e de falta e espera que essa pessoa não veja ninguém, só olhe para você. E tem dificuldade, porque uma pessoa com uma baixa autoestima, se uma amiga conhecer uma outra amiga, ela acha que a amiga não gosta mais dela. Se um amigo conhecer um outro amigo, acha que o amigo não gosta mais dele. Né? Se, por exemplo, você tem uma ótima relação, casou com alguém, mas você tem uma ótima relação com sua mãe, essa pessoa acha que a relação da mãe compete com a relação que tem com você, que a relação com o irmão compete com o seu casamento. É incrível, porque você tem uma necessidade tão grande de preenchimento do seu vazio, que só você pode se dar, que você está sempre sufocando as pessoas ao seu redor. A sua carência, ela se torna um repelente. E é uma trágica ironia isso, porque tudo que uma pessoa carente quer é a presença das pessoas, e tudo que a carência faz é afastar todo mundo. E eu vou dar um exemplo bem claro assim pra gente, para quem já acabou uma relação afetiva, para quem já foi trocar, não quero mais ficar com você. Aí você vai lá pro fundo do poço. Você se sente mal pra caramba, vai pra roedeira, vai escutar música de roedeira. E na tentativa de salvar essa relação, esse namoro, você se humilha, aí você liga, aí passa mensagem, não faça isso comigo, eu não sei viver sem você, pelo amor de Deus, e pede pros amigos falar com a pessoa e tal. E é engraçado, porque você já deve ter passado pelos dois lugares. Tanto pelo que mendiga, como pelo que não suporta quem está mendigando. E você já percebeu que quando estão mendigando, você fica ainda com mais nojo da pessoa. Percebe isso? A carência gera aversão nas pessoas. E só reforça o sentimento que você fica só e que ninguém gosta de você. Uma outra coisa que a baixa autoestima gera, e aí de forma servil, não saudável, que é uma necessidade humana,
legítima, que é necessidade de pertencimento. Mas quando você vai buscar esse pertencimento pelo viés da lente da baixa autoestima, você se torna servil. Você torna esse não pertencimento não saudável. Então, por exemplo, para pertencer a um grupo, você é capaz de negar suas crenças, sua religião, para poder ser aceito por aquele grupo de pessoas daquela religião. Você nega a sua cultura e seu lugar. Então, você está num estado em que as pessoas olham para você como sendo menor e você tenta até mudar o sotaque para poder se sentir pertencente àquele lugar. Você abre mão de suas convicções para se sentir aceito. Só que o que acontece é que, como isso é fake, isso é falso, isso não é essencial, isso não é você, uma hora ou outra o grupo percebe que você, na verdade, não está sendo você nem você é ejetado novamente para fora. Porque você não é você. Porque as pessoas querem pessoas autênticas. E ficar num grupo não sendo você é uma forma subalterna. Tem gente que gosta, inclusive, daquela posição, vocês conhecem muito bem, de ser a palhacinha ou o palhacinho do grupo, só para ter um lugar. Mas não, eu preciso de um lugar, nem que seja o palhacinho, eu sou motivo de piada, eu sou aquele que todo mundo manga no meu corpo, sabe? Eu sou aquela que todo mundo manga no meu cabelo, eu sou aquele que todo mundo faz piada da minha própria vida, dos meus relacionamentos, porque eu sou tão carente que eu desabafo com todo mundo, conto minha história para todo mundo, e todo mundo sabe tudo que eu passei, e quando vão fazer piada na mesa, contam minha história e eu rio de mim mesmo para poder se sentir pertencente. Que triste. Que triste. Que dor, né? Mas você veja como afeta, né? E aí, claro, isso vai gerando um sentimento reforçado assim, da carência, da necessidade de pertencimento, que não funciona, porque você mendiga, porque você rasteja, você passa a ser rejeitado. Esse medo de rejeição faz com que você termine desenvolvendo um outro movimento, que é nem tenta mais. Nem tenta mais. Sabe, desistiu. Já foi tão rejeitado que desistiu, nem tenta mais. Só para não sofrer de novo. Aí você fica lá, sabe, com a sua vida. Tem gente, por exemplo, que substitui todas as relações, e entendam o que eu vou falar aqui, pelo amor de Deus. Acho incrível animais. Eles tornam a vida muito feliz. A graça de criar cachorros e gatos, e todos os animais, a natureza em sua expressão de beleza e amor. Mas não faça isso para substituir a sua incapacidade de se relacionar com as pessoas por baixa autoestima. Não use esses seres incríveis e amorosos como substituto dos humanos. Não fique com aquela ideia assim de que, poxa vida, sabe? Tem gente que substitui, né? Porque, na verdade, claro, é incrível, né? Assim, o cachorro não fica com raiva de você, não discorda de você, né? Ele está sempre obedecendo. Então, é como se ele não suportasse, na maturidade, uma relação que a pessoa discorda, pensa diferente, exige, demanda de você. As demandas de um animal são muito previsíveis. É lindo ter, acho incrível, o cheiro que deixa na casa, tudo é muito bonito, mas não usa isso como substituição, pelo medo de ser rejeitado. E aí, tem gente que vai para outro movimento, né? Uma profunda insegurança que é disfarçada de arrogância. Então aí é aquela arrogância, aquela prepotência, porque não preciso de ninguém, eu estou bem só, como assim? Eu estou bem, eu tenho uma vida financeira ótima, estou com uma aposentadoria incrível, eu tenho os meus bichinhos e pronto, o mundo que se exploda. No fundo, parece uma pessoa que é autossuficiente, que tem um alto amor incrível. Na verdade, não. É uma profunda insegurança disfarçada de arrogância. E nesse processo, obviamente, quando você tem essa baixa autoestima muito profunda, você é uma pessoa muito ciumenta. Você tem um medo profundo de perder pessoas. E porque você tem medo de perder, você tem uma incapacidade de dialogar. Você acha que você não merece o amor dos outros e qualquer pessoa que passar vai tomar o que é seu. Porque tudo lá fora é melhor que você. Então, a forma que você tem de garantir que alguém fique com você, seja um amigo, marido, esposa, companheiro, enfim, impedindo que essa pessoa se relacione com o mundo. A relação seria feliz se fosse você e essa pessoa não lhe deserta, sem ninguém. Mas é capaz de um golfinho aparecer na praia e você, porque olhou pro golfinho. Olha como você se sente pouco. Tudo lá fora é mais importante que você e você questiona. E aí, tem uma coisa também que é muito fatal nesse processo, que é um profundo terror, um profundo medo, uma profunda angústia da própria vulnerabilidade, das muitas que nós temos. Então você não permite mostrar que é vulnerável como pessoa.
Então, por causa disso, você não pede ajuda a ninguém. Você não pede socorro. Você não diz está doendo, me ajuda, eu não estou dando conta. Você fica com aquele orgulho infantil de querer resolver tudo. Tudo dando errado, uma coisa dando errado atrás da outra. A vida desandando e você lá, no silêncio, como eu sou, eu dou conta. E é a incapacidade de ter a humildade de deixar vir à tona as próprias vulnerabilidades. Peça socorro, a gente está aqui para isso. E sabe o que acontece quando você não mostra a sua vulnerabilidade? A sua esposa, a seu esposo, a seu companheiro, a sua companheira, ao seu amigo, ao seu cunhado, ao seu irmão, às pessoas que te cercam. Quando você não mostra a sua vulnerabilidade, você não consegue chegar a uma relação com intimidade, porque relação com intimidade é uma relação verdadeira. Na relação verdadeira eu sei que você tem virtudes e defeitos, eu sei que você tem luzes e sombras. E não depõe contra você. Mas como você se sente uma pessoa não merecedora, você é incapaz de pedir ajuda, dizer o que está passando, abrir o jogo para poder ser socorrido. E morre afogado numa tentativa infantil de salvar a si mesmo, sem sequer erguer a mão para pedir ajuda. Veja a que ponto a baixa estima pode comprometer a relação com os outros, a relação com você. Essa nossa oficina é exatamente para que você possa, nessa primeira aula de hoje, perceber esses diagnósticos, entender como isso toca em situações em você, mais ou menos. Para que a gente tenha um grande movimento de mudança, que começa quando a gente passa a exercitar ser a prioridade na nossa própria vida. Você é uma prioridade na sua vida? Por exemplo, se você estiver fazendo qualquer coisa e ligar assim, corre que seu filho acabou de entrar no hospital, você larga tudo. Vai lá. Você faria isso por você? Você largaria tudo para cuidar de você? Você deixaria tudo que fica secundário para cuidar de alguém que está precisando de ajuda? Essa virada de chave nesse processo é quando você se torna prioridade. As pessoas temem cuidar de si. Só se for, é como se fosse algo ruim, como se elas não tivessem direitos, só elas têm medo de serem julgadas se elas forem cuidar delas, elas têm um discurso, não, essa pessoa agora só pensa nela. Não, isso não é maturidade emocional nem autoestima, isso é narcisismo, prepotência e arrogância. A autoestima, ela continua cuidando dos outros. Na autoestima, as virtudes que a gente elencou até então, ela continua a serviço dos outros, mas também a seu serviço. Percebe a diferença? A autoestima não tira nada de ninguém, mas ela te entrega também. A autoestima não tira o carinho, não tira a atenção dos outros, não tira a empatia que você dá ao outro, não tira o cuidado que você dá ao outro, o ouvido amigo. A autoestima não tira nada disso de absolutamente ninguém. Ela não tira a prudência, não tira a responsabilidade, a generosidade, o cuidado, a fidelidade, a disciplina, o respeito. A autoestima não tira nada disso ninguém, mas ela também te oferta. Ela te oferta. E ela entende que muitas vezes ela tem que primeiro te ofertar, para que abundante estando você de tudo isso, você consiga até entregar mais aos outros. Tem uma aluna do meu curso que me contou que tinha vergonha de dizer que estava cuidando de si mesma. Com medo que as pessoas já achassem que aquilo era uma coisa não válida, que era indigna, né? Que ela não merecia aquilo. Então tem gente que nem conta que está fazendo alguma coisa por si, porque tem vergonha. Porque acha que no fundo não merece. Quando a gente torna a saúde emocional importante e essencial na nossa vida, a gente está dizendo, sim, a autoestima é importante para mim. Eu cuido desse corpo, eu cuido dessa mente, eu cuido dessa alma. Eu sou o grande cuidador, né, disso aqui. E aí se perceber como alguém incomparável. Eu sempre costumo dizer que o objetivo dos alunos que chegam no curso, né, é que a gente construa uma jornada para se tornar uma pessoa única, incomparável, que olhe para você e perceba o seu valor, que olhe para você e valide suas conquistas, que tenha a capacidade de perceber os seus percursos, de olhar cada passo que foi dado, que tenha a capacidade de perceber as suas fragilidades sem se sentir menor, porque todo mundo tem telhado de vida. Pedir ajuda quando necessário, ajudar quando puder, mas nunca deixar de se acolher e se ajudar. É muito importante isso. Amanhã eu vou trabalhar com vocês as competências necessárias para que a gente possa construir a partir disso o nosso programa de desenvolvimento pessoal, né? Eu quero dar algumas pistas para que você possa começar nisso, que é o que a gente oferece aos alunos no curso Aprendendo a Amar e
parar de sabotar durante um ano de desenvolvimento pessoal. Mas amanhã eu quero dar para vocês algumas dessas dicas para que vocês possam começar a aplicar. Eu vou postar nas minhas redes sociais outros disfarces de autossabotagem e baixa autoestima. Eu quero que vocês, quando terminarem aqui a aula, vão lá no meu Instagram, veja lá os comentários, veja lá o que eu coloquei, tá? E coloque embaixo na hashtag, uma hashtag secreta nossa. Você vai colocar embaixo, lê esses outros disfarces de baixa autoestima e autossabotagem que você vai ver lá e coloca a hashtag não mais. Não mais não cuidar de mim. Não mais não olhar por mim. Não mais não ser gentil primeiro comigo também, ou pelo menos também comigo. Não mais me submeter a relações que não fazem sentido para a minha vida. Não mais não achar que eu não mereço. Não mais. Coloca lá como se fosse uma afirmação. Escreve. E se quiser também escreve numa caneta, num papel. Torna isso como se fosse uma promessa para você, essa construção. Amanhã, às 8 da manhã, eu vou enviar uma atividade do nosso treinamento emocional. Então, responde antes da aula de amanhã à noite. Bom, se você não conseguir entrar nos grupos do WhatsApp, tem um link aqui embaixo, que você clica nesse link e ele abre seu WhatsApp para que você receba a atividade de amanhã. Mas caso você não consiga, tenha acontecido com algumas pessoas, alguns WhatsApps não têm aberto o link diretamente e aberto o WhatsApp para você entrar nos grupos. Caso você não consiga, clicando, você vai entrar no direct do meu Instagram, vai mandar uma mensagem lá, que a minha equipe vai entrar em contato com você para que você consiga chegar lá. Mas tem um link aqui no chat desta aula, como vocês estão vendo aí, colocado. E a equipe, caso você não consiga, vai ser muito mais rápido pelo link. Caso você não consiga, você vai lá no direct do Instagram que a gente responde. E quem já está com o WhatsApp, fica tranquilo, espera amanhã o exercício. Nada que vai tomar teu dia, mas que você pode fazer de forma prática para amanhã à noite e a gente juntos construir essas nossas dicas e jornadas para sair desse processo, tá bom? No mais, um beijo imenso para vocês. Muito obrigado por essa companhia incrível. É uma alegria profunda contar com vocês nessa noite. Espero que essa nossa uma horinha juntos já tenha feito alguma diferença na sua forma de enxergar as coisas e já tenha começado a disparar alguns gatilhos essenciais para a mudança que você pode, que você necessita, mas, sobretudo, que você merece, tá bom? Um beijo no coração e não mais. Até mais, gente.